Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu não posso fazer aquela minha abertura tão animada de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto sério, que foi o atentado à vida do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que aconteceu em Juiz de Fora, uns 2, 3 dias atrás. Hoje a gente está aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para entrevistar um pouco as pessoas, pegar alguns depoimentos, saber o que elas acham de tudo isso que aconteceu, por que elas acham que isso aconteceu, e se isso fez elas refletirem sobre elas próprias e sobre o momento que a gente vive no Brasil, o momento atual político e social. Como é um assunto muito sério, que extrapola a política, que para mim é um assunto quase humanitário, eu não quero me dar o luxo de ter criticazinha dessa vez no canal, de que eu estou cortando para lá, cortando para cá, manipulando, não sei o quê. Mesmo que o povo fala, sendo o único canal realmente imparcial que tem na internet, o mais próximo de ser parcial que existe, imparcial que existe. Todos os canais que existem são ou de esquerda ou de direita, e a gente é o único que tenta equilibrar um pouco as coisas. Então esse vídeo, especialmente esse vídeo, eu vou fazer sem corte. Vocês vão ver a entrevista do início até o final, sem nenhum corte, para ninguém me encher o saco, tá bom? E também vocês vão ver que vai dar para entrevistar poucas pessoas, senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Então roda a vinheta aí. Boa tarde, estamos falando com? Manuel Carvalho. Manuel, o que você acha sobre o atentado que aconteceu com o Jair Bolsonaro? Um absurdo. A violência não justifica em caso algum. Agora, é bem verdade que o candidato Bolsonaro bem que fez por provocar uma situação dessa, porque fez comentários muito homofóbicos, comentários machistas, comentários de incitar a violência, então acabou colhendo o que plantou, tá certo? Mas não justifica, isso não justifica ele ter sido esfaqueado, coisa do tipo. E por que você acha que isso aconteceu, Manuel? Além disso que você falou, tem algum outro motivo que você acha que pode seja relacionado a isso? O fato é que o país vive uma crise política, social e econômica muito grande. Então, numa conjuntura como essa, os ânimos estão exacerbados, existe uma animosidade geral da sociedade, da população, muito desemprego, e acaba gerando essa situação meio de descontrole, entendeu? Fugiu ao controle, entendeu? Não acho que foi nenhuma atitude organizada, não acho que existe nenhuma premeditação ao ataque ao Bolsonaro, mas enfim, a situação é essa. Você sente um pouco que a gente vive num momento um pouco extremo na política? Muito, muito. A política é a situação social, econômica e política do país. Mais alguma coisa que quer falar? Não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, estamos falando com? Esvaldo. Esvaldo, o que você acha sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro? Rapaz, é lamentável, né, nesse século XXI que nós estamos vivendo, isso acontecer. Quando nós temos no meio aí a democracia aí acima de todas as coisas, e isso acontecendo, isso é um fato muito lamentável. Eu particularmente fiquei muito triste, chocado com essa situação, e espero em Deus que ele se recupere muito rapidamente e seja eleito como nosso candidato, nosso presidente. Esvaldo, por que você acha que aconteceu isso? Rapaz, a gente começa a pensar em algumas suposições, né? A gente pensa que pode ser aí vinculado a partido, ou um cara pode estar surtando aí, mas existem algumas ligações que a gente pensa, imagina, e a gente fica meio na dúvida, né? Mas aí, com certeza, aí, as pessoas que tem gente por trás disso aí, querendo e fazer com que ele não chegue lá à presidência. Mas se depender do meu voto, ele estará lá. E, Osvaldo, por que você acha que isso aconteceu nessas eleições? Tem alguma coisa dessas eleições diferente das últimas? Rapaz, é o que a gente vê ultimamente, né? Nas últimas eleições aí, vai não vai, isso está acontecendo com os candidatos. E aí, talvez tenha aí alguma coisa por trás disso aí, porque ultimamente isso vem acontecendo, não é a primeira vez. Então aconteceu aí nas últimas eleições, deve ter alguém por trás disso aí, alguns partidos aí fortes por trás. Mas você diz que aconteceu nas últimas eleições, de que forma que aconteceu nas últimas eleições? Pois é, aconteceu lá aquele atentado, Eduardo Campos morreu, né, um acidente, então não se provou nada, mas disse que foi um acidente, se levantou algumas hipóteses, mas eu tenho as minhas suspeitas, as minhas dúvidas. Mais alguma coisa que quer falar, Osvaldo? Não, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos agora, nessa eleição, voltar com consciência para que esse nosso Brasil realmente, de fato, possa mudar e nós tenhamos um Brasil onde nossas crianças, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos possam viver em paz e com segurança. Já muito obrigado. Boa tarde, estamos falando com? Valéria. Valéria, o que você acha sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro? Bom, o atentado ao Jair Bolsonaro e aos outros presidentes também que houve, na época o Tancredo Neves também teve, o presidente dos Estados Unidos, não só o Bolsonaro, mas isso eu acho que acontece com todo mundo no meio político, tá? Então não foi só focado a ele. Só lamento que agora o Jair Bolsonaro vai pegar este episódio que aconteceu com ele
para fortalecer na campanha. É isso que eu acho. De que forma você acha que ele vai fortalecer? Eu acho que ele vai fortalecer a sua campanha política, apegando a isso. E eu acho que isso daí não é legal, porque ele vai falar, olha, vai dar um de coitadinho, sabe? Olha, quiseram me matar, mas eu vou ser presidente desse país. Ele vai pegar nisto, que eu acho errado, né? Porque, como eu te falei, isso acontece, poderia ter acontecido, como aconteceu com vários presidentes, até dos Estados Unidos. Você acha então que ele não deveria falar sobre isso? Eu acho que ele não deveria falar sobre isso, porque, olha, todo político, ele está exposto. Pode acontecer. Na minha opinião, o Jair Bolsonaro, ele na campanha política dele, ele fala muito de ódio, de vingança. Ele pegou pesado com o povo. E o povo não é besta, né? O povo sabe quem é quem. O brasileiro hoje está muito bem esclarecido no meio político, né? Então eu acho que ele, na campanha dele, ele usou muito ódio. Muito ódio. Você acha que justifica o que aconteceu com ele? Olha, ninguém tem o direito de ferir ninguém. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Mas eu acho que no mundo existe muitas pessoas loucas, entendeu? Então tem gente que, esse cara pelo menos eu acho que o Deus dele que mandou matar, né, que mandou fazer isso. A igreja, né, fortaleceu essa pessoa e falou e vai lá e faz isso. Peraí, Valéria, você acha que a igreja falou para ele fazer isso? Uma coisa é ele falar que foi por Deus, outra coisa é a igreja, né? Então, mas ele deu a declaração. Quem mandou matar, fazer esse atentado contra o Jair Bolsonaro? Ele falou, o meu Deus. Então, ninguém saiu falando para ele fazer. Alguém pregou isso na cabeça dele. Não foi? Uma religião, alguma coisa, falou para ele, vai lá e faz isso. Porque ele afirmou que foi o Deus dele que mandou fazer isso. Eu discordo um pouco, eu acho que uma religião, o Deus e a religião, são coisas, na minha opinião, são coisas separadas, mas tudo bem. Mais alguma coisa que quer falar, Valéria? Não, somente isso. Tá? Obrigado. Obrigada a você. Boa tarde, estamos falando com? Carlos Ruben. Carlos Rubem, qual que é a sua opinião sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro? É um absurdo dos mais tristes que se tem na história política. Aliás, se repete ao longo da história brasileira esses atentados, nós tivemos até recentemente, inclusive contra a caravana do Lula, né? E assim, em 1915, por exemplo, o senador Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, foi morto por um atentado à faca. E agora se vê esse atentado ao Bolsonaro, que representa uma parcela da opinião pública que precisa de ser respeitado, e as ideias devem florescer, e jamais a violência física ou verbal. E Carlos, por que você acha que isso aconteceu? Acontece pela intolerância, a falta de respeito de humanidade entre as pessoas, a falta de civilidade, porque não é através desses atos atentatórios que a gente possa expressar o nosso sentimento ou combater as ideias e as ações dos nossos políticos e da sociedade como um todo. Você acredita que existe muito extremismo hoje na política, de ambos os lados? Existe sim, mas tudo isso é passageiro, isso pode ser brecado diante de uma revolução entre as pessoas, porque um exemplo mal desse não é para seguir, e é somente para ser refletido. Mais alguma coisa que quer falar, Carlos? Eu gostaria de dizer que o povo brasileiro, apesar desses incidentes episódicos, está maduro para enfrentar a vivência democrática. E qualquer derrapada que houver como esta, não será a tônica daqui para frente. Tomara. Então, muito obrigado, Carlos. Ok, boa tarde. Estamos falando com? Manuel? Manuel, o que você acha sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro? Cara, eu achei lamentável o atentado em si, né? Porque é um ataque à democracia. Mas eu acho que o atentado, eu espero que sirva para o Bolsonaro pensar que o discurso dele também é um discurso de ódio no final das contas, né? Como eu te falei, eu não apoio uma coisa dessa. Eu acho que
é inadmissível, qualquer candidato que fosse, mas eu espero que sirva, pelo menos para ele pensar 2 vezes no que ele fala muita coisa que pode fazer com que pessoas tomem atitudes assim extremadas. Manuel, por que você acha que isso aconteceu? É difícil, não tenho a resposta para essa questão. Eu acho assim, como tem gente que odeia o Bolsonaro, tem gente que odeia o Lula, por exemplo. Tanto é que aconteceu a mesma coisa, uma coisa semelhante na caravana deles. Você acha que é um pouco 2 lados da mesma moeda? Sim, sim. Sim, tem ódio dos 2 lados, eu acredito. Eu não sei se eu posso falar isso, eu tendo mais à esquerda. Pode falar o que você quiser. Então, mas eu acho que o discurso da direita é um pouco mais extremado que o da esquerda. Mas eu acredito que há extremos em 2 lados, acredito. E eles acham isso da esquerda, obviamente. Sim, é claro, sem dúvida. Mas, e o que você acha sobre essas eleições? Por que isso aconteceu nessas eleições? Tem alguma coisa diferente dessas eleições para as últimas? Eu acho que nessa eleição, como você falou, tá dividido mesmo, está muito mais polarizado. Se você é contra o Bolsonaro, eles já te falam que você é comunista, socialista, o que seja. E se você é contra o PT, um discurso mais de esquerda, você é nazista, fascista, o que seja. Coxinha. E por que isso? Por que a gente chegou nesse ponto tão extremado, assim, tão... Eu não sei, eu não sei se tem a ver com as redes sociais, porque a gente não tinha... Não era tão... Agregado, organizado, talvez? Talvez, Eu acho que talvez tenha a ver com o movimento das redes sociais, o pessoal se expressando mais e é mais fácil espalhar fake news, é mais fácil espalhar uma ideia. E o que você recomenda, então, para essas pessoas que são extremadas desse jeito, que um ou outro, preto e branco, não tem cinza, não tem nada? Cara, assim, o melhor é ouvir os 2 lados sempre, mas eu não sei se as pessoas, quando elas têm uma ideia preconcebida do que elas acham e pensam, eu não sei se você consegue convencer. O ideal seria o diálogo, mas eu não sei se, eu acho que tanto de um lado como do outro, se você tem uma ideia preconcebida do que você acha que é a política, eu acho difícil as pessoas mudarem de lado. Sinceramente, eu não estou muito animado, não. Eu acho que essa divisão vai continuar, eu acho. Você acha que pode piorar, inclusive? Quem sabe, pode. Mais alguma coisa que quer falar? Era só isso, então. Muito obrigado, eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde, estamos falando com? Tom Almeida. Tom Almeida, qual a sua opinião sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro? Eu acredito que foi uma coisa ruim, né? Algo que não deveria acontecer com ninguém, independente se é o Bolsonaro ou qualquer outro candidato de qualquer vertente partidária. E por que você acha que isso aconteceu? Talvez porque a maioria das pessoas tenha ele como um extremista. E aí teve uma atitude extrema, que foi a violência contra ele, né? E por que você acha que as pessoas estão chegando nesse ponto de tentar matar um candidato à presidência? Eu acredito que isso tem a ver muito com a situação que o nosso país está, né? A violência, ela é generalizada, né? Não é só o presidente que tentam matar todos os dias. Tem histórico de atentados políticos a vereadores, a governadores, só que é algo que não ganha tanto a mídia, talvez por não estar em época de eleição, mas existem. Se você pesquisar na internet, nos noticiários, há situações de violência contra pessoas que têm coligação política, que defendem algum ideal, né? E você pode falar. Você chegaria a dizer que ficou um pouco perigoso ser político hoje em dia? Sim, eu acho que não só por ser o Bolsonaro, mas se você defende um ideal que vai contra o ideal de outras pessoas, isso pode levar você a ser vítima de violência, sim, mesmo que você não seja um candidato ou alguém que já esteja na classe política, né? Com um cargo como governador ou vereador. Basta você defender uma ideia, de repente tem alguém que é contra essa ideia, que acha que a violência é a forma, não vou dizer correta, mas mais eficaz ou eficiente de você resolver a divergência que tem, né? Mais alguma coisa que quer falar? Eu acredito que a violência não é o caminho para você resolver nenhuma divergência, seja política ou seja de qualquer outro nível, né? Acho que a gente tem que sempre procurar o diálogo, né, e procurar entender o ideal do outro e que ele entenda o nosso ideal também, né? Não é matando as pessoas que você vai impor a sua ideia, até porque com relação ao Bolsonaro não tenho filiação política nenhuma, mas dizem que ele é extremista, que ele promove a violência e aí vão lá e cometem uma violência contra ele. Quer dizer, qual o ideal que você está defendendo na verdade, né?
ótimo. Isso aí. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude um pouco a refletir sobre esse momento que a gente está vivendo. Se vocês gostarem, dá um like, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E a gente vai fazer uma pausa nessa semana no canal sobre os vídeos sobre os candidatos, por causa do que aconteceu. Semana que vem a gente volta com o vídeo dos candidatos restantes, incluindo do próprio Bolsonaro. Tá bom, gente? Muito obrigado e valeu!